Gente, bom dia então. Para quem não me conhece, meu nome é Tereza, eu sou fellow do segundo ano e eu trouxe um artigo que o Edgar mandou para a gente até semana passada, trazendo um pouco, né, sobre essa nova visão do diagnóstico e do manejo da doença de Alzheimer nos idosos. Então, esse é o artigo, só para a gente ver. E os autores, eles começam trazendo alguns conceitos para a gente, relembrando algumas coisas, né, que a gente já sabe, que a DA ela contribui diretamente para o aumento de morbimortalidade em idosos, além de estar associado a uma maior ocorrência de quedas, incontinência urinária, polifarmácia, fragilidade. E ele lembra muitas vezes que a discussão do diagnóstico e do tratamento, né, de uma demência restrita à doença de Alzheimer, ela é uma exceção, porque existe uma alta prevalência de patologias concomitantes que podem estar contribuindo para essa incapacidade cognitiva. Então ele volta um pouco na patologia da doença, né? E aí ele fala dos dois principais mecanismos, né, que a gente mais conhece, que é a formação da placa beta-amiloide, formando esses agregados, né, extracelulares, e da hiperfosforilação de proteína tal, que forma os emaranhados intracelulares de proteína tal. Lembrando que com o envelhecimento existem, né, múltiplos fatores que contribuem para a neurodegeneração e morte celular, sendo esses dois, né, as placas beta-amiloides e a proteína tal, apenas duas dessas múltiplas causas. Essa imagem eu até retirei do próprio artigo. Como a gente pode ver do lado roxo, né, do lado esquerdo, mostra a fisiologia normal aí do envelhecimento com a enzima alfa-secretase clivando, né, uma proteína precursora amiloide e libera proteínas não tóxicas. Já do lado aí verde, do lado direito, mostra os dois mecanismos que a gente falou agora. O mais fácil de ver aí são mutações, né, que levam a beta-secretase a clivar, né, essa proteína precursora amiloide em diferentes pontos. Então, ele acaba liberando as chamadas fibrilas amiloides, sendo a mais tóxica delas a beta-amiloide, que acaba sendo liberada no meio extracelular, se agregando e formando, né, as placas. Aí embaixo a gente vê da hiperfosforilação, mas eu trouxe uma outra imagem de outra fonte, só para a gente poder enxergar melhor, né, que mostra essa hiperfosforilação da proteína tal, que faz com que a estrutura da parede do microtúbulo ela não seja mantida. Então, libera, né, essas proteínas, elas se agregam dentro do neurônio, formando esses emaranhados neurofibrilares, que levam, né, à disfunção neuronal e, posteriormente, à morte neuronal. A apresentação clínica, os autores trazem para a gente relembrar um pouco do que seria inicialmente o CCL, né, o comprometimento cognitivo leve, que seria essa perda cognitiva percebida tanto pelo paciente quanto pelos familiares, sem impacto nas AVDs ou na funcionalidade do paciente, podendo ser subdividido em amnésico e não amnésico. Ele traz um dado que cerca de 5 a 20% dos casos de CCL vão evoluir para demência dentro de um ano. E a demência em si, que seria essa perda cognitiva já com impacto na funcionalidade do paciente, podendo ser classificada, né, como leve, moderada e severa, sendo a doença de Alzheimer a causa mais comum dessas demências. Lembrando que ela pode concomitantemente existir com outras causas. Dentre os critérios diagnósticos da DA, né, entrando agora nos biomarcadores, que foi, na verdade, o motivo pelo qual eu escolhi esse artigo, ele traz que o NIA, né, que é, na verdade, o Instituto Nacional de Envelhecimento e Associação de Alzheimer, ele introduziu em 2018 o conceito da classificação ATN, que eu vou mostrar no próximo slide, trazendo essa questão dos marcadores biológicos, né, da placa beta-amiloide, da proteína tal, mas ele trazia também uma informação de que o diagnóstico clínico, frente a isso, não seria necessário, o que levanta muitas questões que a gente vai discutir para frente. E aí entrou, né, em 2021, o International Working Group, que trouxe que, apesar de existirem, né, os marcadores biológicos, é necessário que tenha, sim, um diagnóstico clínico. Aí traz a questão que pode ser uma variante amnéstica, tem as variantes diferentes, atrofia cortical posterior, por aí vai, mas que o diagnóstico clínico ele é essencial. Eu trouxe a classificação ATN também de outra fonte, que o autor cita ela, mas ele não traz ela tão explicitada, né? Lembrando aí que o A seria a presença da placa amiloide, só dela ser positiva a gente já pensaria, né, no espectro da doença de Alzheimer. O T, a proteína tal, e o N de presença de neurodegeneração. Aí a gente entra assim em todos os desafios, né, que esses avanços trazem, porque até hoje o diagnóstico que a gente faz, ele é eminentemente clínico, e aí eles trazem esse conceito do diagnóstico clínico biológico que tem crescido cada vez mais, né? E os exames para verem esses biomarcadores atualmente mais estudados é a punção licórica,
e o PET, né, que seria a tomografia por emissão de pósitrons. E aí, entrando em cada um deles. Na punção lombar, né, na punção licórica, seria para acessar os níveis, né, de beta-amiloide de proteína tal, sendo que os níveis de beta-amiloide estariam baixos e de proteína tal elevados, que são mudanças compatíveis com a DA. Ele é um método considerado invasivo, mas é bem tolerado se for um procedimento eletivo. NICE, no caso, seria o Instituto Nacional de Excelência Clínica, né, do Reino Unido. Ele recomenda o método quando o diagnóstico é incerto, mas você continua com essa suspeita. Mas existe uma preocupação grande quanto à coexistência, né, de outras doenças, além de que alguns idosos podem apresentar essas evidências, né, a presença dessas proteínas no líquor, mas não possuírem déficit cognitivo. Isso levaria a um questionamento sobre necessidade de tratamento, de acompanhamento e por aí vai. Entrando no PET, né, que é a tomografia por emissão de pósitrons, antes, né, lembrando que a neuroimagem básica ela é recomendada para excluir outras causas quando se está suspeitando de demência, sendo a ressonância magnética a mais recomendada. O PET ele detecta placas amiloides e mudanças patológicas, né, da proteína tal que também seriam concordantes com a DA. Tanto o PET amiloide quanto o PET tal eles são considerados métodos não invasivos, mas eles são caros. E aí o autor entra, né, no manejo da DA nos idosos. Lembrando, né, que é um tratamento baseado em cuidado multidisciplinar. O não farmacológico, ele passa rapidamente, ele enfoca, né, a mudança de estilo de vida focada para fatores que a gente conseguiria modificar. A gente tem que estar sempre atento a esses fatores, né, de risco modificáveis, pensando no futuro declínio cognitivo. E aí ele destaca, né, hipoacuidade visual, hipoacusia, tabagismo, alcoolismo, além de manejo de alguns transtornos de sono, humor e ansiedade. Acho que isso a gente vê um pouco mais na nossa prática. Aí ele traz essa imagem que eu trouxe só para ilustrar realmente do acompanhamento multi, né? Para a gente poder pensar em evitar, né, perdas cognitivas futuras, ou piora. E aí ele entra no manejo farmacológico. No manejo farmacológico, ele traz muito do que a gente vê mais no nosso dia a dia, que são os inibidores de colinesterase como principal tratamento, né? Desde que a gente entende, mas que ele tem uma resposta variável e possui muitos efeitos colaterais. E esses medicamentos não são tolerados em cerca de um terço dos idosos. A gente vê isso muito na prática lá no GNI também. Muitos pacientes não toleram, a gente acaba tendo que suspender. E a memantina sendo comumente usada em casos de demência mais moderada para severa. E aí, voltando no NICE, né, ele recomenda inibidores de colinesterase para demências leves a moderadas, a memantina para qualquer classificação de demência em caso, né, de intolerância aos inibidores, e uma combinação entre a memantina e os inibidores em caso de demência severa. E aí ele entra no que seria um tratamento promissor, né? Que para mim é um pouco novidade, porque realmente não tem contato nenhum com isso, li muito pouco até o momento. Ele traz, né, que alguns estudos clínicos randomizados, que já estão em fase 3, têm demonstrado um potencial importante na imunoterapia, principalmente no lecanemab e no aducanumab, que são, né, anticorpos monoclonais. E o princípio deles seria, eles são anti-amiloides, eles atacam, então, né, as placas amiloides. A ideia seria ligar e neutralizar essas placas com o objetivo de retardar a progressão da doença. Nos estudos atuais, a maioria dos pacientes que são incluídos, eles são pacientes mais jovens, com níveis de educação avançado, poucas comorbidades crônicas e são pacientes menos frágeis, ou seja, é muito diferente da nossa realidade. Então, além dessa questão de ser diferente da realidade, além disso, tem duas outras preocupações em relação à imunoterapia, que seria o desenvolvimento de anormalidades amiloide relacionados, como edema e hemorragia, e efeito colateral de perda de massa cerebral, que é presente em terapias anti-amiloides. E aí ele entra agora quais implicações, né, teria esses avanços que ele traz, que a gente tem até agora. Enquanto os estudos, né, têm demonstrado resultados estatísticos significantes, tanto na questão do diagnóstico quanto de possíveis tratamentos, o efeito no mundo real ainda não está claro. E os estudos futuros, né, que estão em continuidade aí, eles devem sempre considerar o impacto que essas terapias modificadoras de doença trariam, o que ela exigiria caminhos de diagnósticos muito bem determinados, investimento, né, que a gente falou, que são diagnósticos mais caros por biomarcadores, neuroimagem, além de uma monitorização contínua dos pacientes. As conclusões que eu trouxe aqui são do autor
e aí depois a gente vai fazer a nossa discussão, né? Os autores trouxeram que o diagnóstico da DA atualmente é tradicionalmente clínico, como a gente falou, e o surgimento desses exames, né, da punção licórica, do PET, com os biomarcadores tal e amiloide, vem trazendo um novo conceito, que é esse do diagnóstico não só clínico, mas clínico biológico. Lembrando-se sempre, né, que existem patologias concomitantes à DA, que podem ser causas comuns na demência, e um diagnóstico acurado, né, quando a gente chegar nesse ponto de maior acesso, maior facilidade, ele pode realmente reduzir a morbidade, melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E apesar das terapias imunológicas serem bem promissoras, elas têm que ser conduzidas cautelosamente. Aí eu trouxe um pouquinho do que eu aprendi, do pouco que eu aprendi até agora, né, no curso da geriatria aplicada, no nosso guia de bolso, nas aulas. Aqui a gente tem, né, o que a gente no foco desse artigo seria realmente a DA com evidências fisiopatológicas. A gente tem também a DA provável, quando há suspeita, e a DA possível, quando preenche critérios. E aí a gente vê desses biomarcadores que foi realmente o que eu já falei, que seria a proteína beta-amiloide, que vai estar baixa no líquor, ou vai ter um PET amiloide positivo, né, e o aumento dessa proteína tal no líquor e da tal fosforilada. E o que traz aqui, esse resumo aqui, na verdade, ele traz bastante do que a gente tem mais acesso na nossa realidade ali do GENI, e eu acredito que da grande maioria da população brasileira, né? Que a neuroimagem atualmente, ela é utilizada realmente para afastar causas estruturais da demência, de demências, né, potencialmente reversíveis, que achar atrofia é muito inespecífico, não tem valor diagnóstico algum inicialmente, e embora a tomografia de crânio seja útil, realmente a ressonância magnética é mais sensível, principalmente na detecção de alteração de substância branca e a análise de sistema hipocampal. E o principal marcador radiológico da DA seria a atrofia da região temporal medial, e a progressão da doença vai se caracterizar, né, por um envolvimento do giro cingulado posterior e córtex temporoparietal. Mas a gente não costuma ficar fazendo exame de imagem, a gente realmente faz um no início, mas a gente acompanha o paciente depois clinicamente. E a punção licórica, quando eu li isso, é exatamente o que eu pensava, que ela deve ser considerada em alguns casos específicos, aí o Edgar traz aqui, né, da demência pré-senil, que seria antes dos 65 anos, início e evolução atípicos, hidrocefalia concomitante ou suspeita de doenças inflamatórias infecciosas, tipo a neurosífilis. E que atualmente, né, fazer punção licórica para encontrar peptídeo beta-amiloide, proteína tal, não é algo que faz parte da nossa realidade. Pelo menos, assim, não da minha realidade, né? E aí eu trouxe como discussão que os biomarcadores ainda estão fora. Eu coloquei da realidade brasileira, mas na verdade, na realidade da grande maioria da população brasileira. Quando usados, eles devem ser associados a uma apresentação clínica, nunca isolados, e eu acho que eles têm que ser interpretados por pessoas que têm manejo em cima, né, de resultados. E a possibilidade de um diagnóstico clínico-biológico em idosos, tanto com CCL como demência, poderia auxiliar em terapias modificadoras de doença no futuro. Mas ainda são necessários novos estudos que se adequem realmente à nossa população. E aí são as referências. Ótimo, parabéns, Tereza. Vou só fazer uma Vou ver se eu consigo colocar recapitulação, mais. né? Que eu acho que esse artigo, ele, na realidade, ele faz um grande sumário, né? Acho que de coisas que tinha e algumas perspectivas, né? Eu acho que, como você bem colocou, acho que algumas perspectivas estão fora ainda da nossa realidade, mas eu acho que também talvez valha a pena a gente focar um pouquinho, né, nessas questões práticas que você colocou, se realmente elas estão fora só porque a gente, vamos colocar assim, não tem condições socioeconômicas de ofertar elas para toda a população, ou se realmente, mesmo que se tivesse condições, se isso ia, nesse momento atual, ia fazer grandes diferenças, né? Eu acho que esse que talvez seja, né, um ponto interessante, né? Porque sempre quando fala que, infelizmente, as condições estão aquém, né, da maior parte da população brasileira, a gente sempre imagina que a gente sempre gostaria que todos tivessem acesso, sendo que aqui eu acho que, né, não é tão bem tanto assim, né? Então eu acho que assim, né, eu gostei, achei a apresentação muito, né, você fez uma
recapitulou de forma legal, acho que correu atrás até de outras fontes que eu acho que sejam interessantes. Então, vamos voltar né, numa sequência, só para poder ficar claro para todo mundo, até a gente chegar nesse aspecto mais prático né, no final. Se você quiser deixar até seus slides no modo de apresentação, que aí a gente vai Tá. usando eles, né? Eu acho que talvez, acho que essa primeira parte, pode deixar aí mesmo, a gente vai tentando seguir na sua sequência. Acho que talvez o primeiro aspecto que seja interessante a gente, né, acrescentar do que está chamando a atenção aí, acho que a questão da prevalência, de que é muito elevada, a questão de que é uma das principais causas de mortalidade, que na realidade, né, você até trouxe aí, vamos colocar assim, problemas que estão relacionados, né, que aumentam a chance de acontecer nos pacientes portadores de doença de Alzheimer, que para nós são grandes síndromes e são, né, muito impactantes na qualidade de vida, na funcionalidade. Acho que realmente legal a gente chamar a atenção disso, né? Então, o paciente pode não ter um grande comprometimento, por exemplo, cognitivo, mas já tem um risco maior de queda, né? Já tem reflexos alterados, a questão da polifarmácia, da fragilidade em si só. Acho que tudo isso é, é interessante, né? Eu acho, eu acho que esse é né, um aspecto. Acho que talvez aí a primeira pergunta que a gente deveria reforçar e chamar a atenção é quando dessa discussão que está aí, né, do diagnóstico ser eminentemente clínico ou não. Então, vai para aquele slide mais para frente um pouquinho, que fala da questão do diagnóstico clínico. Eu acho que talvez esse aí, né, e é legal que você, inclusive, citou no slide mais para frente, não precisa de ir nele, não, né, do McKen, que colocou, né, até que é aquele slide que o Edgar usa, né, nas aulas, que coloca que a presença dos biomarcadores dá um diagnóstico, né, com uma evidência, com um diagnóstico de certeza. Então, acho que talvez o primeiro aspecto que a gente deveria historicamente reforçar para a gente seria lembrar que antigamente o diagnóstico né, da demência de Alzheimer era um diagnóstico de exclusão, né? A gente excluía outras causas de demência, e aí principalmente as causas potencialmente reversíveis ou causas de demências que tinham marcadores mais fáceis, mais óbvios, e aí na ausência desses marcadores a gente falava que era doença de Alzheimer. Depois, nessa revisão que até você trouxe do McKen de 2010, 2011, não sei, cita algumas formas da gente falar que a gente estava realmente diante de um paciente com doença de Alzheimer com uma probabilidade maior, né? Foi quando veio possível, provável e provável, né, com um grau de certeza maior, quer seja porque eram pacientes que tinham a forma genética, onde a gente sabia disso por uma história familiar, né, e aí autossômica, né, mendeliana, naquela forma clássica de evolução, ou ele até acrescentava algo que na época a gente achou muito interessante, que era o acompanhamento do paciente. A gente via que ele estava na evolução típica da doença de Alzheimer, e isso aumentava, né, a chance de falar que a gente estava com doença de Alzheimer. Depois surge, né, começou a dar condições de ter diagnósticos mais precoces, e aí teve até e o artigo chama atenção para isso, né, até vamos colocar assim, uma discordância de nomes entre duas entidades, vamos chamar assim, né, ou de duas organizações, ou de dois grupos de experts que estavam representados, quer seja, né, pelo NIA, né, National Institute of Neurology, né, ou quer seja pelo né, o International, que é Research Criteria, né, que é os dois que estão citados aí nessa tabelinha. Mas quando surgiu isso, eu acho que talvez esse seja um aspecto importante a gente reforçar, porque tem um pouco a ver com a questão prática, era a ideia de que a gente conseguia
já conseguiria poder dar o diagnóstico da doença de Alzheimer antes de um paciente ter a demência. E aí até surgiu, né, algumas pessoas colocando demência da doença de Alzheimer, separando doença de demência, entendendo doença como um espectro, um contínuo, né, e a demência só a parte onde os sintomas clínicos estavam evidentes, e quando a gente fala sintomas clínicos, né, principalmente né, o declínio cognitivo comprovado, essas coisas todas, né? Que aí uma das instituições começaram a chamar essa parte de pródromo, outra de CCL, outra de Alzheimer assintomático, outra de um Alzheimer pré-clínico, que eu acho que não precisamos entrar nesse mérito, mas o fato é que cada vez mais com a hipótese, né, da amiloidogênica, que é a figura que você mostrou, sendo os principais marcadores, vendo as correlações não só de beta-amiloide, mas principalmente das placas senis, com os achados, com, né, com a degeneração, com a evolução da doença, passou então a falar assim: agora é possível, a partir das alterações patológicas, e aí, se você quiser ir naquele slide que está lá, as alterações de líquor, quando eu tiver alterações no líquor, né, de beta-amiloide, e depois, né, acabando tendo os PETs, né, a tomografia emissão posta com traçadores específicos, né, porque ela pode ser feita só com FDG, fluoroglucose, para poder ver metabolismo, mas pode ter marcadores específicos, né? E aí tiveram os marcadores específicos, igual você colocou aí, para beta-amiloide, então eu passo a enxergar a quantidade de beta-amiloide no cérebro do paciente, mesmo sem ter que fazer né, retirar um fragmento, né, uma quantidade de tecido biológico, por isso que antigamente falava que o diagnóstico de certeza era pós-mortem, quando avaliava isso, ou com um traçador para tal, né? Então eu passo a ver a quantidade de beta-amiloide, a quantidade de tal, mais a neurodegeneração, mais esses outros, né, biomarcadores do líquido, eu consigo, com o paciente né, vivo, né, ter todas as alterações patológicas, e aí então eu passo a ter, né, um diagnóstico de certeza, vamos colocar assim, um diagnóstico definitivo, falando assim, a alteração patológica que o paciente tem é compatível com doença de Alzheimer, então ele tem doença de Alzheimer. E aí eu olho para a parte clínica e falo, se ele já tiver os sintomas, ele tem demência, se ele não tiver, ele está nas fases pré-clínicas ou até mesmo assintomáticas. Que aí eu acho que é a importância do critério, né, do National Institute of Age. Então, vai lá na classificação para pesquisa, que você bem trouxe do artigo original, né? E aí vem minha primeira pergunta, né? Então, assim, isso aqui é para pesquisa, né, que foi feito, não foi feito para os clínicos na parte assistencial. E aí, como você bem colocou, se eu já enxergar, vamos chamar assim, né, o termo que a literatura muitas vezes coloca, ou pode aparecer, é a assinatura da doença de Alzheimer, que é a presença, né, lá dos beta-amiloides. Então, se eu tiver um paciente com A positivo, ele tem o beta-amiloide, ele tem, então, a doença de Alzheimer. Então, pensando para pesquisa, e quando eu falo para pesquisa, inclusive para o desenvolvimento de novas drogas, Tereza, por que você acha que foi talvez importante para a pesquisa a criação dessa classificação ATN? Rodrigo, eu posso estar viajando, mas eu acho que Viaja à com essa vontade. que Pode viajar à vontade. eu acho que com essa classificação permite com que, assim, se a gente fazendo isso, né, descobrindo, vamos supor, esse marcador que você fala, que é a assinatura da doença, né, de Alzheimer, permitiria a gente pensar, igual ele traz aqui, esse espectro da doença de Alzheimer,
em pacientes que talvez ainda não tenham manifestação clínica. E aí talvez pensar em drogas modificadoras de doença. Mais uma E coisa a bem importância vai muito para isso, né? Então, e aí talvez seja lembrar um pouquinho da questão do CCL, né? Então, assim, antes a gente tinha os primeiros trabalhos de CCL, aquela classificação que você mostra de amnésico e não amnésico, né? De Peterson, né? Então, vem lá atrás, né? Já tem né, um bom tempo que fez, a gente tinha assim uma taxa de pacientes com CCL que iriam evoluir, tinha as descrições iniciais de alguns pacientes não evoluíram, tinham descrições iniciais que, entre aspas, iriam até contra o processo fisiopatológico, que seria mais difícil a gente entender, que eles estariam com CCL, eles regrediam. À medida que teve esses avanços desses biomarcadores, começaram, né, também surgir e falar assim, bom, mas se eu que estou dentro de um espectro e quero ver qual que é realmente a taxa de conversão de um paciente com um quadro pré-clínico, vamos chamar de pré-clínico aqui para nós o CCL, tá? Então, num paciente com quadro pré-clínico, poder evoluir, bom, eu quero saber certinho, quanto mais precisão eu tiver, que eu estou vendo pacientes nessa fase, né, com CCL amnésico de domínio único, que foi mais estudado para isso, né, com doença de Alzheimer, não tem nenhuma contaminação de CCL de outras causas neurodegenerativas, melhor, não é verdade? Então, os biomarcadores ajudariam nisso. Acho que talvez seja o primeiro aspecto, né? Eu entender a história natural de progressão dentro desse espectro. O segundo, à medida que o desenvolvimento da fisiopatologia, como você bem mostrou, evoluiu, várias drogas, entre aspas, né, que poderiam modificar a doença estavam sendo testadas, eu precisava de ter uma clareza que meu grupo não estava contaminado, por exemplo, de Levi, contaminado de quadros vasculares, contaminado de outras patologias, não é verdade? Então, eu preciso de métodos para poder ter uma amostra mais pura, para poder realmente testar se as novas drogas são modificadoras das doenças ou não, principalmente porque a ideia que se tem é, olha, a demência quando está com as alterações cognitivas todas evidentes, com as alterações comportamentais todas evidentes, a gente já está num processo fisiopatológico avançado, com muita destruição neuronal já, com muitas redes sinápticas que já foram desfeitas, e se eu consigo dar o diagnóstico numa fase pré-clínica, eu retardo o aparecimento da demência, ou eu posso eventualmente diminuir ou, vamos colocar assim, dentro de um sonho até mesmo impedir a evolução. Então, realmente, eu preciso, para as pesquisas, de diagnósticos, entre aspas, definitivos, de certeza, de alta probabilidade, para a gente não ter essas confusões. Então, acho que esse é o primeiro aspecto. E aí vem, a partir disso, se você quiser ir lá na sua discussão, aquela provocação que eu já mais ou menos fiz, né? Biomarcadores ainda estão fora da realidade brasileira. Então vem a minha pergunta, né? Dentro do que você já viu, o que os biomarcadores mudam ou poderiam mudar? Esquece a questão de acesso por questões de preço, tá? O que os biomarcadores hoje mudam, poderiam mudar ou poderiam fazer diferente no tratamento da demência? E depois, num paciente com CCE, tá? Então vamos pensar primeiro no paciente com demência. No paciente com demência, você acha que que a gente deveria utilizar todos esses biomarcadores que são sofisticados, que são bacanas, que têm esse grau de precisão? Isso mudaria a prática assistencial? Não.
Eu acho o seguinte, igual o que você já vem falando aí no início da discussão, que foi até pelo motivo que eu escolhi esse artigo, porque eu não tenho muito contato, li muito pouco sobre biomarcadores, eu vejo eles muito mais como auxílio de pesquisa do que como auxílio de tratamento agora. Um paciente que já tem demência, voltando naquilo que a gente acredita que os biomarcadores seriam interessantes para a gente evitar progressão de doença, né? Quem sabe num sonho, igual você falou, até impedir. Num paciente que já está com a demência estabelecida, a gente fazer biomarcadores para ele não mudaria a minha conduta ou o prognóstico dele, ao meu ponto de vista. Então, não, apesar de assim, dessa questão da gente falar que não tem acesso, né, por todos os motivos, mesmo se tivesse, eu acho que seria talvez uma despender de fundos aí sem necessidade, porque eu acho que não mudaria o prognóstico do paciente ou as condutas que a gente faz. Eu concordo com você, né, principalmente porque eu não estou pensando como geriatra, né, talvez tivesse uma situação que não tivesse uma, um valor prático direto para o paciente, mas talvez tivesse para o complexo paciente-família. Talvez se a gente pensasse, por exemplo, em quais situações que eu acho que teria um valor, né? Então, se eu tiver diante de um paciente mais jovem e eu tiver num quadro atípico, sem dúvida nenhuma, isso poderia ter alguma uma diferença, né? Então, acho que num quadro atípico, porque o prognóstico do paciente pode ser distinto, né? Apesar das principais causas neurodegenerativas, se a gente pensar do ponto de vista do tratamento não farmacológico, é para todos, não vai mudar. Tratamento farmacológico anticolinesterásico vai para quase todas as demências neurodegenerativas, mas não todas. Então, num quadro atípico, num paciente mais jovem, poderia ter certeza, teria acho que uma utilidade. Então, acho que a gente teria que ficar atento que para um grupo restrito de paciente, um diagnóstico mais certo pode ter um valor prognóstico para o paciente que deveria ser considerado. Acho que talvez em pacientes mais jovens também, uma outra coisa que talvez tivesse que ser considerado é a questões familiares. Então, vou imaginar o seguinte: um paciente que demenciou com seus 55 anos de idade, se eu tiver um valor prognóstico e falar que é uma doença de Alzheimer de início precoce, bem documentada, né, do ponto de vista de orientações de aconselhamento familiar pela questão genética, eu acho que tem influência, mas aí é para o complexo, os filhos, né, para essas coisas todas, então eu acho. Mas acaba que a gente poderia falar que um dos sinais de alerta para poder falar se tem ou não indicação de biomarcador seria pacientes dementes jovens, né? Ou pré-senis. Acho que talvez esse seja, né, seja um ponto, né? Então, em algumas situações, sim, na grande maioria das situações, para o paciente, provavelmente não iria fazer né, diferença, apesar do acesso já existir uma punção licórica, por exemplo. Acho que uma outra questão que o artigo passa rápido, né? E acho que a gente também tem que ficar atento, e aí acho que é principalmente para nós geriatras, a gente vai ver cada vez mais, principalmente nas pesquisas, com a utilização do, dos métodos diagnósticos, que a gente vai ver na realidade que os nossos pacientes idosos, muito idosos, particularmente os muito idosos, a gente vai ter pacientes com sobreposições de patologias neurodegenerativas, não é verdade? Então, a gente vai estar num paciente com quadro clínico e tratando ele como uma demência, né, associada, ou vamos colocar assim, a demência da doença de Alzheimer. Ele vai ter a assinatura da doença de Alzheimer, mas com esses avanços dos biomarcadores, não só para a doença de Alzheimer, mas para outras, a gente vai enxergar que ele também vai ter outras patologias neurodegenerativas. E, nesse momento,
também não tem uma intervenção farmacológica que vai mudar o curso de alguma doença, de alguma outra demência neurodegenerativa, não Alzheimer, com tratamento farmacológico que muda completamente o curso. Mas, da mesma forma que está evoluindo e tem drogas sendo testadas para a doença de Alzheimer, existem outras drogas, né, para pacientes com predomínio de patologia tal, enfim, pode surgir para alfa-nucleínas. Então, acho que talvez no futuro pode ter uma outra implicação que seria essa, né? Então, pode ser que fala assim, surge por uma outra droga e se eu ver se esse paciente meu com Alzheimer tem essa patologia também, pode ser que se justificaria. Então, acho que para pesquisa, eu acho que cada vez mais é importante, para pesquisa, eu acho que cada vez mais é necessário, né? Para a prática clínica, ficaria para os pacientes já com demência muito restrito. Bom, daqui a pouco a gente entra nas duas drogas novas que eu acho que a gente entra nela quando for falar de DA e CCL. Vamos pensar agora para o paciente com CCL. Um paciente que chegou para você com CCL hoje, você acha que faria diferença usar os biomarcadores? Sim, não e por quê, né? Rodrigo, eu O que pensaria que ficou para você do artigo? tá, eu pensaria que não, porque fazendo esses biomarcadores, vamos supor que eu descubra, se eu descobrisse que o paciente realmente tem marcadores da doença, mas ele ainda não está manifestando totalmente a demência, o que poderia mudar seria iniciar talvez os inibidores um pouco antes, mas ainda não tem uma terapia que realmente seja modificadora, que te garanta que vai fazer. Então, teria que colocar muito numa balança realmente, sabe? Eu inicialmente não faria para um paciente com CCL, mas eu vejo que talvez tenha mais benefício do que com um paciente com uma demência mais avançada. Eu concordo com você. Eu acho que talvez o benefício possa chegar antes para o CCL do que para a demência, né? Pela chance de modificar. Então, acho que aí a gente vai ter que entrar lá nas duas drogas que você citou, né? Então, eu acho que aí talvez, e o próprio artigo, ele, né, naquela figurinha 2 dele, quando ele coloca lá o processo patofisiológico e ele cita, e você mesmo falou isso, dos fatores de risco modificáveis, Uhum. eu acho que no paciente, em todo paciente nosso, eu acho que promoção e prevenção de saúde, né, passa por tentar combater os fatores de risco modificáveis que você citou. Lógico que alguns são dependentes de reorganização de sistema, de ambientes, de cidades, de país, que é a poluição, por exemplo, mas outros passa por questões individuais, melhorar sono, né, tratar transtornos depressivos, hipertensão, diabetes, né, outros nem tantos completamente individuais, que é a questão da escolarização, né? Mas então acho que talvez a primeira coisa que ficaria para mim no paciente com CCL é, olha, qual é a velocidade e daqui a quanto tempo esse paciente vai converter de CCL para uma demência? A gente tem alguns indícios, mas não pode falar com certeza em quanto tempo vai ter para o paciente. Mas acho que se a gente já sabe que uma parcela muito significativa, né, e aí vai depender, né, então, aquele trabalho do Lancet colocou em 40%, né, a replicação do trabalho na América Latina e Brasil achou que os fatores de risco modificáveis tinham uma carga para a doença de 50%, um pouquinho mais. Então, eu acho que no paciente com CCL, as medidas não farmacológicas, mais do que nunca, têm que ser intensificadas, porque são, vamos colocar assim, pequenos grãos de areias, que a gente não pode dar certeza nenhuma, mas que pode favorecer em maior ou menor quantidade a conversão. Acho que esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que você citou aí rapidinho na sua fala, é dar anticolinesterase nessa fase. Você viu alguma coisa? Fala de dar anticolinesterase para CCL
evitar de virar doença de Alzheimer? Não, não Não. é muito Então a saudável, gente não não tem. tem essa evidência forte para poder falar que a gente daria é, anticolinesterase. E aí a gente tem os estudos, né, com esses, depois de dezenas de medicamentos, de fármacos imunobiológicos e outros, né, agindo na cascata amiloide. Se você quiser voltar lá na cascata amiloide, só para as pessoas ir guardando a figura, né, que de um lado não amiloidogênico está lá na alfa-secretase, e no lado amiloidogênico está lá a beta-secretase, né, beta e gama-secretase, né, então, que é o... Então, teve várias drogas agindo em gama-secretase, beta-secretase, alfa-secretase, lógico, em alfa-secretase eram agonistas, em gama e beta-antagonistas, mais as drogas imunobiológicas, né, para não deixar os peptídeos se aglomerarem. Depois de várias e várias e várias fármacos sendo testados, sobrou esses aí que você citou, né? E aí a gente tem umas dificuldades da questão de acesso, de custo, essas coisas todas, mas também tem algumas preocupações bem evidentes, né? E benefícios, lógico, nós até já discutimos isso ano passado, né? Mas com certeza isso vai voltar nas discussões esse ano e pode comentar algumas coisas aqui de novo. O benefício dessas duas drogas não foram também uma revolução para poder justificar o risco-benefício, né? Então, algumas pessoas achando que tinha um benefício marginal, outras nem tanto assim. Por isso que veio minha pergunta, né? Mesmo na questão do acesso, será que justificaria a gente dar essas duas drogas para os nossos pacientes hoje com CCL, né? Então, tem um custo-benefício e um risco efetivo, uma análise de risco-efetividade aí que não está tão clara, pelo menos para mim ainda, né? E não tem de quais pacientes iriam beneficiar e eu não teria ainda uma tranquilidade, pode ser que eu seja até mais conservador, eu não teria ainda uma tranquilidade de prescrever essa droga de forma liberal, sabe? Eu acho que mesmo se eu tivesse acesso hoje, eu hesitaria muito em prescrever em função né, de alguns riscos, algumas dificuldades, né? Então, eu acho que a gente está nessa grande fasezinha aí de transição, de dar um passozinho além ou não, né? Então não tenho muita clareza, aí volta lá na sua discussão, respondendo a sua primeira pergunta, né? Os biomarcadores estão ainda fora da realidade brasileira, mas o seu uso, né, ainda, no meu modo de entender, para a prática assistencial diária tem indicações muito restritas e isso não seria problemas, né? Então, o que eu acredito é que o uso é tão restrito que para os pacientes que precisam, se a gente construir um acesso da atenção primária até a atenção terciária, então vou imaginar o seguinte: construir um acesso daquele paciente que realmente precisa, que está lá na atenção primária, chegue no, por exemplo, no serviço de neurologia da UFMG, um caso muito restrito específico, ele vai ter acesso e vai fazer, né? Então, eu acho que eu penso hoje os biomarcadores dessa forma e a possibilidade de usar as terapias modificadoras, pelo menos para mim, eu ainda tenho que amadurecer um pouquinho mais a ideia, então acho que não faria diferença, né? Mas acredito que em breve isso deve começar, pelo menos espero, né? Que isso comece a modificar, né? Da gente ver mais efetividades e mais segurança, né? Hoje eu acho que ainda está muito na corda bamba ainda, né?
não sei qual que é a opinião do Edgar, dos outros colegas, né? Desde o ano passado, que já teve de eventos, de discussões, de qual que é o papel, não só dos biomarcadores, mas das novas drogas. Né? Nós tivemos aí ano passado várias discussões, vários posicionamentos, algumas pessoas um pouquinho mais favoráveis, outras, como eu, um pouquinho mais conservadores ou medrosos, né? Então acaba que eu interpreto um pouquinho essa disponibilidade a partir desse meu viés mais medroso com essas drogas por enquanto ainda, né? Mas eu acho que o artigo cumpre esse papel, né? De fazer esse panorama, de trazer essa discussão, mas acho que merece acrescentar isso que você fez, né? Essa reflexão para a nossa prática do dia a dia, né? Lógico que ele traz outras coisas até que aquela figurinha 4, né? Onde ele mostra vários instrumentos para poder avaliar várias coisas, né? Então, por exemplo, álcool, atividade de vida, alimentação, sono, solidão, isolamento social, né? Então, acho que são legais a gente ter em mente que não só existem instrumentos para pesquisa para todos um desses itens, como também a gente estimular isso nos nossos pacientes, né? Então, quando ele cita que tem instrumentos para avaliar isolamento social e solidão, é importante avaliar, porque é importante a gente recomendar para os nossos pacientes que eles mantenham, né, uma rede social, mantenham uma participação social, que a gente reconheça que isolamento social e solidão entre aspas, né, um fator de risco também, capacidade auditiva, né? E tudo isso que ele coloca, de certa forma, é a nossa avaliação multidimensional, né? Revisão de medicamentos, lógico que na parte nutricional aqui ele cita dieta do Mediterrâneo, né? Mas ver se o paciente tem uma alimentação variada, né? Então, acho que tem muito para o geriatra fazer, né? Pelo paciente, em qualquer fase que seja, mas a gente tem que estar realmente acompanhando esses novos horizontes, né? Espero que cada vez a aplicação prática seja mais rápida, né? Seja mais presente para nós. Né? Alguém viu, tem uma opinião ou quer acrescentar uma opinião sobre essas novas drogas antes do Edgar dar a opinião deles? Porque se o pessoal fica inibido esperando o Edgar, então vamos falar o seguinte, vamos ver a opinião das pessoas. Eu só vou falar se várias pessoas falarem. Eu vou trocar, agora eu vou vender a minha fala, só se vocês falarem. Aí você fala se concorda ou não e acrescenta, né, Edgar? Isso mesmo. Ou então a gente faz uma enquete, né? Quem aqui seria mais corajoso e prescreveria se tivesse acesso? Eu já falei que eu estou medroso ainda, né? Mas quem já viu aulas, palestras e acharia que para alguém já poderia pensar em prescrever se tivesse disponível? E aí, minha gente? A primeira provocação, né? Algum de vocês já teve algum caso que foi feito a busca desses biomarcadores? Ou que gostaria de ter feito e não fez porque não teve acesso? Mas primeiro, assim, para ver se isso faz parte da prática clínica, né, Tereza? Nós somos o maior centro de atendimento, de assistência a idosos com Alzheimer de Minas Gerais e um dos maiores do Brasil. Né? Posso fazer uma outra provocação para a Tereza? Pode. Você gostaria, Tereza, que a gente fizesse hoje, né, usando esses recursos dos biomarcadores e genéticos, falasse que se você tem, né, pelo menos uma assinatura genética de risco ou não para doença de Alzheimer? Eu não. Deus me livre. Por quê? Eu prefiro viver. Porque senão eu ia ficar com isso na minha cabeça até esperando acontecer e ia atrapalhar minha vida toda. Eu prefiro viver e descobrir mais rápido. Ia gerar a proteína beta-amiloide, ia gerar... O estresse que ia causar isso, ia pegar o jeito inativado e ativar, né? Eu estou colocando isso porque
Essa é outra coisa que a gente recebe de vez em quando, né? Ontem mesmo eu recebi essa provocação, né? Se eu peço, né, exames para poder falar se o paciente tem chance de ter lá na frente doença de Alzheimer, né? Realmente é muito curioso, né, isso, né? Muito interessante essas questões, né? Deixa eu só tentar. Então, eu acho que uma das coisas interessantes desse artigo, primeiro que ele tenta levar a coisa para o idoso, para o idoso, né, Tereza? Que até então a gente não vê muito esse foco no indivíduo idoso, apesar de Alzheimer é uma doença realmente, vamos dizer, do geriatra, né? E aqui, logo, vocês estão vendo aqui, né? Logo no início, ele faz uma coisa que achei interessante, né? Que o Rodrigo até comentou, né, Aumenta um Rodrigo? pouquinho a sua janela, Edgar, que aí fica mais fácil, a Esse eu largura gostei. dela. Ótimo, melhorou bem. Que ele coloca aqui que no idoso, né, a doença de Alzheimer pura, ela é uma exceção, não é a regra. Tá? Eu tenho para mim que é igual a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Quem é o paciente, Tereza, que tem uma ICFR? Quem é esse indivíduo? Qual que é o que é estudado? Como assim, Porque quem é? nada. O que ele tem de comorbidades? Não. Edgar, Quem é esse enquanto a indivíduo? Tereza pensa, eu não Tá. cheguei a baixar ainda, mas ontem eu vi que saiu naquela série Lancet Tá. Seminar um artigo específico de CFR. Talvez valha a pena a gente baixar e dar uma olhada, Legal. Ótimo, ótimo. né? Então, A olha, apresentação aí. isso é Eu legal. só vi A no essência Twitter que saiu lançado, mas eu não baixei ainda, não entrei lá para poder ver. não, legal. Não, acho que é interessante, porque é outra comorbidade muito frequente no nosso idoso, né? Então, olha, esse indivíduo, onde a gente tem uma clareza da fisiopatologia e vamos dizer assim, do coquetel, né, de tratamento, né, que é um coquetel. Hoje é igual ao câncer, né? É igual quimioterapia, né? É um coquetel. É igual HIV, é um coquetel, né? São vários, até então eram 3 medicamentos, era 4, 5 medicamentos, são obrigatórios. Uma doença já gerando polifarmácia. Agora, esse indivíduo é exatamente aquele indivíduo pós-IAM. O indivíduo que é estudado para ICFR é o que teve um infarto e ficou com a sequela do infarto. Esse é o paciente que você vê com ciência cardíaca no ambulatório, ou Tereza? Nem sempre. Com ciência cardíaca. Eu não vejo esse paciente no meu ambulatório, no meu consultório, que teve um infarto e em seguida desenvolveu uma insuficiência cardíaca com fração. Eu vejo até em CFR, muito em CFR, mas não é esse paciente. Não é por esse Esse caso. paciente é o puro, né? Então, ele é um paciente 50, 60, pode ser até idoso, tá, gente? Teve um infarto e desenvolveu uma disfunção, né, segmentar e alterou a contratilidade como um todo. E esse que é o estudado. Então, esse é o puro. Esse é o puro. E o estudo, né, o ensaio terapêutico, ele tem que buscar esse indivíduo, né? Ele não pode misturar as coisas, senão dá problema, senão perde um pouco a especificidade. Então, essa é a primeira condição. Muitas vezes, o que a gente vê na literatura realmente é uma coisa específica demais. O especialista, o cardiologista, vai ver muito, tá, Tereza? Vai ver muito esse caso, né? Pode até ser que predomine, mas não é o nosso paciente idoso que tem como grande característica, né, isso aqui que eu já mostrei para vocês outras vezes. Olha, aqui é um estudo que mostra a questão das multimorbidades. Então, esse azul clarinho aqui, ó, só tem essa condição. Então, olha, 5% dos pacientes com demência tem só demência. Ou seja, esse é o paciente do neurologista. Eu não tenho dúvida que esse paciente vai ter um grande benefício com o neurologista, né, Rodrigo? Ele vai perder tempo comigo, não é que vai perder tempo. Eu também posso até conduzir, mas eu não vou fazer diferença para esse indivíduo, tá, Tereza? Eu não vou acrescentar, posso até, vamos dizer assim, não estar tão atualizado quanto o neurologista para cuidar desse indivíduo aqui. Mas eu quero, para mim, 10 vezes mais do que esse paciente. 64% dos pacientes com demência
tem 3 ou mais condições, além da demência. Quer dizer o quê? Eu tenho que tratar a pessoa e não a demência. Então, esse, eu acho que é um ponto de partida que a gente não pode esquecer, não pode esquecer. Então, os estudos, e nesse artigo ele coloca isso muito claro, os estudos que eu tenho hoje de modelos de demência, né? Inclusive, eu achei interessante, né? Agora está na moda, né? O ambulatório de memória, né? Que é o nome que foi dado aqui para o nosso ambulatório agora, né? de memória, né? Enfim. Os estudos, cadê onde eu coloquei aqui? Os estudos que são feitos para intervenção, gente, onde é que está esse trem? São pacientes mais jovens que não são os nossos idosos. Não são os nossos idosos. Não, está lá no fim. Então, não é a pessoa que está sendo tratada. Deixa eu ver aqui onde é que está. Está aqui assim. Aqui, ó. Tipicamente, esses pacientes. Aqui eu estou no item que ele fala desses 3 trabalhos, né? Esses pacientes são mais jovens, têm um nível educacional maior e têm menos... Ou seja, não é o nosso paciente. Ele está dizendo, olha, geriatra, isso não é para o seu bico. Porque tem que ser puro. Tem que ser puro. E talvez a outra coisa importante aí é quanto mais puro, teoricamente, mais seguro é a droga, porque menos outros efeitos adversos poderiam estar afetando a segurança da droga, né? Lógico que pode diminuir o efeito positivo, mas sem dúvida nenhuma também diminui os efeitos colaterais, né? Que é o que a gente está mais... Do ponto de vista prático, o paciente não puro para nós pode responder menos e passar mais mal, né? Exatamente. Então, olha, o nosso paciente idoso, eu não tenho a menor dúvida, né? E a literatura aponta nessa direção. Quanto mais velho é o indivíduo, maior a probabilidade de ser uma demência mista. Vocês vão ver no modo de demência, eu tenho lá o modelo do pêndulo, né? Olha, é muito raro você ter um paciente com demência de Alzheimer pura no idoso, tá, gente? Excetuando as formas genéticas. Então, é muito raro ter um paciente com demência de Alzheimer pura. Também é muito raro ter um paciente com demência vascular pura. Não tem. Eu até falo, né, nessa aula, a gente vai discutir, que aquela expressão que se usava anteriormente, né, que o paciente está esclerosado, né? Vocês lembram disso, né? Tem gente que ainda usa. Faz sentido. Por quê? Porque o componente vascular não tem como dissociar do componente neurodegenerativo, né? Não é à toa que a demência vascular é a segunda causa de demência, né? Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Quando se fala em demência, é muito frequente falar em demência neurodegenerativa. Isso é um grupo de demências, que são as amiloidopatias, as taupatias e as sinucleinopatias, que é demência de Alzheimer, corpo de Levy frontotemporal. E o frontotemporal fica brigando, o Rodrigo fica brigando para ser a frontotemporal a segunda, né, Rodrigo? E não a terceira. É só no pré-senil, é só no abaixo de 65. Ô, Edgar, e só para poder acrescentar essa questão pura que está aí, porque as pessoas podem falar assim, não, mas a chance do meu paciente ter comprometimento vascular está muito reduzida porque eu tenho ressonância, talvez valha a pena você colocar um pêndulo fantasma para leite, né? Que até que ele cita aí também, né? Exatamente. O paciente tem uma TDP-43 junto com uma assinatura da doença de Alzheimer e ela não ser pura porque tem outra patologia neurodegenerativa associada, né? É interessante, né? A gente critica muito essa expressão, né? Que o pessoal usa muito, demência senil, né? É ruim, porque, olha, primeiro, tudo que tem senil, gente, a gente vai criticar. Porque se é senil, é da idade, né? Então, isso não existe, não existe. Mas a demência no idoso, né? Como tudo no idoso, a demência não seria diferente, é multifatorial, né? Ela é multifatorial. Então, eu tenho um componente neurodegenerativo, né? Que é específico, vamos dizer assim, da doença de Alzheimer, onde eu vou ter como marcador a proteína beta-amiloide, né? Então, isso é a assinatura, quer dizer, isso que define o diagnóstico. Mas eu tenho também o leite, que esse está mais para uma tauopatia,
né, do que uma amiloidopatia, e eu tenho um componente vascular. Então, sem contar, gente, nos nossos idosos, uma pitadinha de álcool, uma pitadinha de medicamento, né, Rodrigo? Então, assim, Uma vira um pitadinha de inferno. alfa-sinucleinopatia que não manifestou É, clinicamente e aí, ainda, né? vocês vão ver, isso Várias mesmo, Rodrigo. pitadinhas subclínicas Exatamente. também, né? Então, aqui vocês vão ver que a doença de Alzheimer ela tem tudo a ver com a demência de Corpus de Levy. Alguns acham que é um pêndulo também. Outra, ou seja, o que é importante, gente, é um multifatorial. Isso aqui que é importante. Então, a gente não pode ficar refém de um modelo só, que é o modelo da proteína beta-amiloide, que é o modelo E não é... Olha, gente, não dá para dizer que a etiopatogenia da demência de Alzheimer só tem esse componente. Isso não está claro, tá, gente? Não está claro. Mas é o que está mais comprovado, mais demonstrado nos estudos. Por isso que a proteína beta-amiloide ela se tornou a vedete. Até então, ela era só percebida no líquor. Na verdade, a gente vai ver uma diminuição da proteína beta-amiloide, né? Então, ela tá cristalizando, ela está Não consegue ser excretada do sistema nervoso central, né? Ela deixa de ser excretada. Então, ela acumula. É diferente da proteína tal, que aumenta. Aqui não, aqui ela diminui. Então, até então, era feita no líquor. Depois, a gente usou esses radiofármacos que se ligam à proteína beta-amiloide. E, mais recentemente, e é isso que está deixando a gente em pânico, é o plasma, né, Rodrigo? Então, isso aqui é um problema. Isso é um problema. Daqui a pouco já tem estudos, né, que estão mostrando isso aqui na saliva. Daqui a pouco, quando você passar no aeroporto, né, Rodrigo, vai lá, além de mostrar que você tem relógio, lá vai um demente. Né? Então, é um problema. Está ficando mais fácil encontrar a proteína beta-amiloide. A grande questão, gente, olha, claro que todo mundo busca o diagnóstico precoce, não há dúvida, né? Essa é a ideia da medicina, né? É cada vez mais dar o diagnóstico precoce, mas para quê, né, Tereza? Para que eu dou o diagnóstico precoce? É para, vamos dizer assim, né, novamente discutir aquilo que a gente fala, para melhorar a vida da pessoa. É isso que eu quero melhorar a vida dela, a vida atual, né, e a vida futura. É isso que eu quero melhorar, tá? Então, tendo o diagnóstico precoce, eu vou ter essa possibilidade. Por isso que eu faço a busca ativa, digamos assim, no paciente com insuficiência cardíaca pós-IAM. Como que eu dou o diagnóstico precoce, Tereza, dessa condição que é a doença arterial coronariana? Como que eu faço isso na prática clínica? Antes dele ter tido o IAM, né? Que você falou. Eu não quero que ele tenha IAM, ele pode morrer no IAM, né? 50% ainda morre no IAM, né? Então, eu vou ver lá o risco cardiovascular desse indivíduo, né? Porque não é uma coisa só. Mas aqui eu tenho um marcador muito importante que é a estatina, não é? Isso aqui muda, isso aqui é revolucionário. Uma intervenção efetiva, né? Isso, que não há dúvida, não há dúvida. De prevenção primária, prevenção secundária, não há dúvida. Então, olha, eu tenho que fazer em todo indivíduo o risco cardiovascular. Eu tenho clareza, vamos dizer assim, dos fatores de risco, e dentro dos fatores de risco, eu tenho uma intervenção farmacológica absolutamente definida, que é a estatina. E aqui eu faço até na outra vez que a gente teve aquela discussão, eu também fiz uma provocação, né? Da insuficiência cardíaca. Acho importante. Quer dizer, você dá o diagnóstico precoce. Aí se criou uma outra classificação, né? Que é o A, B, C, D. Tá? Então, olha, o D é aquele indivíduo que está internado esperando transplante, ou seja, está numa fase final. O C é o sintomático. O B é aquele que tem alteração estrutural. Vamos chamar de hipertrofia de VE. E o A é aquele que tem simplesmente um fator de risco.
Então, olha, a cardiologia, ela colocou isso muito claro para chamar a atenção dessa questão. Então, por essa classificação, todo indivíduo com hipertensão arterial, ele tem lesão de órgão-alvo, né? Ele tem uma insuficiência cardíaca estágio A, não é? Pronto. Na prática clínica, isso não faz o menor sentido, né? No sentido de chamado de insuficiência cardíaca. Eu estou dando um rótulo, né? Uma insuficiência cardíaca. É um rótulo. Então, isso é um problema. Para mim é um problema. Aí é o exagero. É o exagero. O B eu até concordo. O C não há dúvida, né? Mas o B, ó, tá, tem uma lesão estrutural. Já isso é o conceito de doença, inclusive. Né? Uma coisa é fator de risco, outra coisa é doença. Então, eles querem transformar os biomarcadores, né, nisso. Né? Eles querem transformar os biomarcadores no colesterol, né? Numa coisa específica que eu vou reconhecer aos 30, 40 anos, né? E a partir daí eu vou ter uma intervenção farmacológica. A grande pergunta é: que intervenção é essa, Tereza, que tem para fazer nesse indivíduo? Farmacológica não tem. Não tem. Não tem nenhum. Edgar, Fala. só reforçar, eu acho que aí mostra, né? Lembrar que a classificação OTN ela foi criada para a pesquisa, e para a pesquisa era importante que tivesse, porque você está testando a intervenção, se a intervenção vai funcionar ou não, né? Que é exatamente o que você falou, não é verdade? Então, acho que essa classificação OTN, as pessoas têm que lembrar que surgiu e nasceu e é usada para a pesquisa, né? Para a pesquisa, eu quero saber se tem o A, que é o amiloide ou não, né? Mas não mesmo. Pode transpor a utilidade da pesquisa para a prática clínica, né? Porque a intervenção na prática clínica tem que ser efetiva, segura e comprovada, né? O problema é esse, isso ninguém faz, né? Na hora você tem essa transferência. Mas aí, ó, tá lá que tá legal. Olha as intervenções que estão indicadas. Não são essas, né, que você colocou? Não é? A pergunta que eu te faço, Tereza, tem algum idoso que você não vai fazer? Olha, tem alguma pessoa nesse planeta que você não vai fazer isso? Paciente, não. A gente faz com todos, não é? Né? Olha, em todo indivíduo, eu vou ter que ver uma questão da atividade, exercício físico. Vamos chamar de atividade física. Isso é para todo mundo. A questão do álcool e do cigarro, para todo mundo. Isso aqui é rotina nos nossos idosos, né? Aqui, alguns até questionam essa rotina, né? Mas, enfim, né? É a rotina. Todo mundo eu vou ter que dosar isso, porque pode ser pouco sintomático. Pressão arterial, as doenças e medicamento. Aqui chama atenção, gente, eu achei interessante nesse trabalho, que ele chama muita atenção para aquilo que a gente faz rotineiramente, que ninguém faz. Ninguém faz, eu nunca vi. Vejam se tem alguma apresentação de caso, gente, por aí, alguém coloca a dose, a carga anticolinérgica. Ninguém faz isso. Benzepínico, eu até acho que o pessoal já se convenceu, mas a carga anticolinérgica não é uma coisa usual. E aí você tem, então, a outra coisa que eu achei legal, a minha dieta do Mediterrâneo, todo mundo já sabe, o sono, que até então o sono estava meio desprezado, né, Rodrigo? Naquele estudo do JAMA, do Lancet, não colocou sono. Não colocou sono. E a gente sabe, inclusive, que durante o sono é que eu consigo limpar o cérebro da proteína beta-amiloide. Né? É lá durante o sono que eu tenho esse sistema linfático atuando para poder exatamente fazer o clearance da proteína beta-amiloide. Tá? Então, a questão a questão social, a questão da visão e da audição, isso a gente faz em todo mundo. Então, nesse momento, a gente não tem um tratamento farmacológico específico, mas o não farmacológico serve para tudo, tá, gente? Serve para o sistema cardiovascular, serve para o sistema respiratório, serve para a pessoa. Então, isso aqui é uma recomendação que serve para todo mundo. Então, não vai adiantar nada eu ter o diagnóstico, vamos dizer, precoce, digamos assim, né? Bem, talvez o que pudesse mudar, Edgar, é o seguinte, vou imaginar o seguinte, todo mundo tem essa preocupação,
Mas provavelmente na hora que receber o diagnóstico de CCL, Pois a é, predisposição para implementar essas coisas todas de forma mais efetiva aumente, não é verdade? pois Na é. hora que a Mas o pessoa. impacto, né, Rodrigo? Mas o impacto vai É, ser bem menor, né? Porque é. imagina só, Não, com imagina, certeza, não tem dúvida é, nenhuma, né? Fazer aos 50 ou fazer aos 60 depois pois que é. tiver com o CCL, né? Então, inclusive, isso é promoção da saúde, não é prevenção. No indivíduo que está já com CCL, já é, eu nem sei se a gente chama de prevenção primária ou já secundária. Já é tarde. Claro que vai ser bom, mas já é tarde, né? Então, isso tem que estar em mente. Então, aqui a gente só enumera aquilo tudo que foi falado, que eu achei interessante dar ênfase para vocês. Novamente, tá, gente? O tratamento farmacológico é impressionante, como que a gente não conseguiu evoluir, tá? Continua sendo inibidor de colesterase e a memantina. Mas eu gostei aqui da memantina, que me pareceu que ele não é também entusiasmado com a memantina. Então, achei bom. Não, Achei bom. não impacta, né? Oi? Ele escreve que não traz impacto na função Pois cognitiva. é. Você viu que ele não tem tanto entusiasmo, né? É como a gente vê no dia a dia. A gente até usa, tá? Mas eu uso assim, mal-humorado, né? Eu uso assim, sem nenhum entusiasmo. Mas a gente tem que usar. Porque... E aqui eu acho interessante, né? A memantina para todos os estágios, que se não tolerarem o inibidor de colesterase, ou a combinação, que isso é outra coisa também, tá, gente, que é pouco discutida, a associação dos dois. E aí ele entra nisso aqui, né, que a gente já falou, dos novos, o aducanumab até desapareceu, né, saiu, agora tem esses outros. Mas hoje, tá, gente, essas medicações, elas estão indicadas, digamos assim, nesse indivíduo que tem essa condição, que é o comprometimento cognitivo leve, o transtorno neurocognitivo leve, digamos assim, né? Que é também uma coisa que não é fácil. Esse diagnóstico não é fácil de ser feito. E aí eu acho que hoje, realmente, o nicho dessa medicação seriam para esses indivíduos que têm já essa condição crônica, né? Que é o pré-Alzheimer, digamos assim, né? Por isso que eu acho que assim como eu tenho na vida real, eu não tenho pré-diabetes. Pré-diabetes já é uma alteração metabólica, né? Só que não atingiu o critério ainda, onde eu tenho clareza do impacto de dar um hipoglicemiante. A pré-hipertensão é a mesma coisa. Também hoje, cada vez mais, o valor da pressão está caindo, no valor normal, né? Mas ainda eu tenho poucos estudos para comprovar pressões menores que 14/9 como sendo o limiar, a partir do qual o tratamento medicamentoso, porque o não medicamentoso, gente, o não farmacológico, é claro que eu vou fazer para todo mundo, para o pré-diabético e para o pré-hipertenso. Agora, o farmacológico, que é o problema, que aí eu tenho a segurança. Então, o CCL seria pré-Alzheimer, ou pré-demência, né? Vamos chamar assim, porque o fato de ser CCL não quer dizer que seja Alzheimer. Isso é outra coisa. Então, você tem toda uma classificação, né? O Rodrigo lembrou bem, o primeiro autor que chamou atenção para isso foi Peterson, há mais de 20 anos atrás, né? E eu não vejo também que evoluiu muita coisa nesse trem também, né? Para saber o perfil do paciente, para ver para onde ele evolui, se vai ser para Alzheimer, para frontemporal, para... Então, é o pré-demência, né? O pré-demência, que aí sim eu posso tentar fazer alguma coisa farmacológica, né? Que não temos essa coisa ainda. Então, se eu não tenho essa coisa, para que eu vou dar o diagnóstico, né, Tereza? Precoce, como querem, como estão fazendo, inclusive. Não é que querem, não, estão fazendo já. Né? Eu não sei se aqui em Belo Horizonte já estão fazendo isso. Eu acho que não. Né? A dosagem plasmática da proteína beta-amiloide. Né? Mas se não estão fazendo, já está chegando aí. E aí a gente vai ter essa sobrecarga. Então, por isso que eu acho que esse artigo é importante, para a gente ter clareza que não há, falei 3 vezes, indicação desse exame. Não há. Tá? Em nenhum paciente. Eu não vejo lugar para esse exame ainda. Né? Não vejo, não vai me ajudar em nada. Tá? Acho que vai trazer um impacto muito grande na vida da pessoa, enorme. Olha, eu tenho para mim, você sabe a birra que eu tenho com a sorologia para Chagas, né? Então, eu tenho para mim que hoje esse exame é pior do que a sorologia.
Por que eu tenho birra para a sorologia para Chagas? Né? Porque não serve para nada, né, Tereza? Tereza, você tem 2 pacientes com ciência cardíaca. A mesma ciência cardíaca, com fração de injeção reduzida, o mesmo estágio. Tá? Né? Os 2 são doença de Chagas. Mas um tem o exame e comprovou que é doença de Chagas. E o outro não tem. O outro foi o Edgar, que está conduzido, e não pediu Machado Guerreiro. A conduta vai mudar, Tereza? Não. Não vai mudar absolutamente nada. Absolutamente nada. Para mim, né? Mas na cabeça do paciente vai mudar? A maioria quer um exame, né? Não. Mas quando ele sabe quem vai sofrer menos, aquele indivíduo que eu estou dizendo que ele tem uma ICFR por doença de Chagas, ou aquele que eu vou dizer que é uma ICFR de causa desconhecida? Quem que vai sofrer mais? O do Chagas. Então eu piorei a vida dele, não piorei? Piorei. E não ganhei nada. Não ganhei nada. Não vou ganhar nada. Tá? Então, por isso que aqui no serviço, eu já brinco, é proibido pedir sorologia para Chagas. Proibido. Não serve para nada. Não agrega valor. Não agrega. O Rodrigo já brigou comigo. Não, diga, mas do ponto de vista epidemiológico. Tá, então outro serviço que faça. O meu não. O meu eu não quero contribuir com a epidemiologia. Eu quero contribuir para a vida do meu paciente. O meu compromisso é. Estou brincando, Rodrigo não faz isso, não. A gente só faz as provocações, né, Edgar? Toda decisão tem um lado positivo e um lado negativo. Né? Negativo. Pois é, o Rodrigo tem essa ponderação. Né? E você sabe que eu sou radical. Né? Não é para pedir. Eu nunca, se vocês pegaram uma sorologia de Chagas, que tem meu nome, você me fala quem foi que eu vou atrás como chama? Desse estelionatário. Nunca pedi. Né? Porque eu acho que não agrega valor. É claro que pode ser um ou outro paciente, né? Não, mas olha, se é doença de Chagas, eu não vou fazer a propedêutica, eu não vou buscar a doença arterial coronariana, que é a principal causa, né, Teresa? Tá. Mas o Chagas, que ele é imune à doença arterial coronariana? Tem algum fator protetor? Então não vai mudar a conduta, não vai mudar nada, absolutamente nada. E vai destruir o simbólico do paciente, que é o que eu estou preocupado com a cabecinha dele, que é o importante para a vida dele, né? Então, aqui é no mesmo pé, tá, Tereza? Esses biomarcadores, por mais fáceis que sejam de fazer, e certamente vai ficar cada vez mais disponível, hoje eu acho que eram uns R$3.000 que está custando esse exame plasmático. Vai reduzir o preço, não há dúvida, né? Eu acho que não faz parte do nosso arsenal propedêutico, digamos assim, né? Porque eu não tenho uma conduta. Né? Exceto esses casos que vocês colocaram, mas assim, isso não é uma... Olha, paciente jovem, né, Rodrigo? Vocês colocaram, esse paciente exceções das exceções, né? Não veio para nós, isso né? é neurologia, ele que faça isso, porque ele está preocupado com uma coisa só. Eu não estou preocupado com uma coisa só. Eu estou preocupado com várias, eu não vou arrumar mais coisa para eu preocupar. Eu já tenho muita coisa para preocupar, concreta, evidente, que eu tenho que intervir. Eu não vou ainda buscar coisa que para me preocupar mais ainda, à toa. Né? Então, por isso que a gente colocou esse artigo também para discutir isso. Olha, isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês. É claro que vocês vão ver gente dizendo que é imprescindível, né, para o diagnóstico. Né? Tanto é que chama assinatura. Né? Mas para lá. O diagnóstico continua. Isso é interessante também que esse artigo coloca, né? Que até então parece que o diagnóstico clínico deixou de ser importante. Né? O diagnóstico virou laboratorial, né? Deixou de ser clínico. Né? Posso até concordar que a doença de Alzheimer, o diagnóstico é laboratorial, mas eu não quero saber da doença, eu quero saber da repercussão da doença. Né? Nesse momento, eu não tenho ainda essa medicação disponível. Não é disponível. Não é que não tem porque é caro, não é só isso, não. Eu acho que o preço por ano do lado do Caminhar, por exemplo, era em torno de $100.000, né, Rodrigo? Era uma coisa absurda. Por um efeito absolutamente questionável. Essa que é a minha pergunta, né? Esquece a questão do valor e do acesso. Se tivesse aqui um paciente com CCL aos 80 anos hoje, considerando as questões todas, você seria mais tendencioso, pelo que você já viu de eficácia e segurança, a prescrever ou não prescrever? Pois é, exatamente. A grande complicação é a encefalite, é o quadro inflamatório, porque, na verdade,
o anticorpo monoclonal ele vai lá para comer a proteína beta-amiloide e vai gerar uma inflamaçãozinha, né? Não há dúvida, isso é natural para toda condição. Olha, esse vídeo já é encefalite é só um edema e uma hemorragia, só. Então, olha, o grande elemento do processo de envelhecimento, a grande alteração que a gente vê é esse que chama de inflammage. Assim, não, inflame. Tanto é MN, né? Tem dois, inflam, tem o M e o N. Sim, inflame. Enfim, envelhecer é inflamar, né? E eu vou provocar, mas tanto é que a vacina, né, que também tem um outro caminho que a gente não está vendo muita coisa, né, da vacina, né? É você evitar desde o início, porque essa medicação ela já vai atuar na proteína beta-amiloide já condensada, né? É perigoso, ali vai dar problema, Então, a vacina, né, a imunoterapia, vamos dizer assim, ativa, né, que é onde eu tenho realmente atuo diretamente na beta-amiloide que está formando, essa é mais interessante, mas ela deu problema também. Imagina essas medicações. Então, assim, ainda estamos distantes, vamos dizer assim, estamos mais próximos do que estávamos há 10 anos atrás. A caminhada foi muito pequena ainda. Eu acho que assim, a minha reflexão quando eu fiz as perguntas partiu inclusive de algumas coisas básicas, e daí por que eu fiz a pergunta do paciente idoso com 80 anos que está com CCL. Então, assim, hoje, na sua cabeça, um paciente octogenário, robusto, que está com CCL, na sua cabeça ele vai estar com doença de Alzheimer quando? Que essa taxa de progressão a gente ainda tem uma certa dúvida, né? De qual que é o percentual certinho que evolui, qual que é o risco que vai evoluir, não é verdade? É isso mesmo. É isso mesmo. Não, eu estou vendo aqui no... Qual que é a minha dúvida? Só para as pessoas também entenderem. Vou imaginar o seguinte, um paciente robusto hoje, octogenário, tem uma expectativa de vida média em torno de próximo de 9 anos, não é verdade? Isso, legal. E aí você chega e fala o seguinte, 9 anos de expectativa de vida, então eu tenho que dar alguma coisa que seja muito eficaz e que mude tudo dentro de um prazo de 9 anos. E ele usufrua. Ele de 80 com CCL, será que aos 82 ele já virou doença de Alzheimer? Em 2 anos, o trabalho falava lá atrás que era 50%, eu não sei, na verdade. Pois isso mesmo. A conversão, né? Então ele pode estar com os 82 e continuar ainda com CCL aos 82. Ele pode passar alguns anos, mesmo no espectro, que eu não sei quanto tempo né? A gente não sabe isso com clareza. Quer dizer, até hoje a gente não tem nem isso, a gente tem essa clareza. E olha que aqui o serviço tem vários, o doutorado do Marco Túlio foi isso, né? Os determinantes dessa conversão. Mas é tudo muito óbvio, né? O paciente deprimido converte mais, mas não precisa fazer um estudo. Mas aí vou imaginar assim, o paciente está deprimido. Bom, mas eu posso, é uma intervenção que eu consigo fazer. E se ele deixou de estar deprimido, reduziu a taxa dele, então eu coloquei 80 anos, porque na hora que eu faço essa projeção, eu não sei quanto tempo, né? 80 e ganhou CCL. Quanto tempo ele vai gastar para evoluir? A partir de quanto tempo, então, que ele vai gastar para evoluir, que eu teria que, entre aspas, retardar o início? E se ele começar com um déficit para algumas AVDs instrumentais mais complexas, mais discretas, e for um curso lento e progressivo, será que ele vai ganhar ao risco que eu posso ter de logo no primeiro ano ele ter uma encefalite e perder tudo? Pois e perder tudo, né? Exatamente. Então, por isso que a gente sempre chama a atenção aqui, gente, da coisa da segurança, né? A segurança para nós é sagrada. Se você chegar e falar assim, meu paciente tem CCL com 70 anos de idade, aí talvez puro, eu acho que aí talvez... Robusto, né? Que tenha só isso, né? Só isso, né? Talvez seja um pouquinho diferente, né? Então, eu acho que para nós, geriatras, a gente vai ser mais conservador para quando isso chegar, né? Não sei, né? Porque eu acho que tem outras perguntas a serem respondidas. Eu acho que nesse momento é importante que a Tereza escolheu esse artigo, porque
Isso tem que estar muito claro para vocês, para todos nós, né? Temos que estar acompanhando essa literatura com muita, para a gente poder ter condição de fazer um movimento de contraposição do que está sendo feito, tá, gente? Que é uma coisa impressionante. Eu lembro, eu até falei isso, né? Naquela vez que a Cidinha até participou, Rodrigo, que quando saiu o aducanumab, foi aprovado, saiu no Fantástico, que descobriram a cura da doença de Alzheimer. Olha que coisa absurda. Isso é de uma maldade, né? E outra coisa que me preocupa muito, o interesse, tá, gente, tecnológico nisso é enorme. Agora não é só as drogas, é o exame, né? Então, é muito interesse envolvido, é muita gente ganhando muito dinheiro com isso, gente. Volta a insistir, não é só o medicamento, porque para usar esse medicamento, Tereza, você tem que fazer esses biomarcadores sequencialmente, né? Então, é um negócio que é uma fábrica, é um mundo, vai ser um mundo de pressão para isso ser incorporado na prática clínica. Então, é um negócio complicado. Eu acho que deveria começar com pacientes muito selecionados, né? Então, assim, pacientes mais jovens, pacientes, se você soubesse que tem um perfil de apoia, por exemplo, Epson 3, homozigoto, com a chance de conversão grande. Então, pacientes que congregassem várias coisas, se você soubesse que aquilo ali tivesse um risco muito aumentado. Mas não é a maioria dos casos que vai chegar para nós, né? Pois é. Eu tenho para mim, Rodrigo, que já vai sair um ASCVD da demência de Alzheimer, né? Ou seja, você vai pegar vários fatores de risco e vai dar um score. Como é o ASCVD, como é o FRAX, como é... Deixa eu só te fazer então uma outra pergunta fisiopatológica. No seu ASCVD, você inclui teste de olfato para o Alzheimer também ou não? Pois é, interessante. Aí, mas você me lembra... Eu não consigo levar. Ó. Eu comprei esse trem, já está apodrecendo, já acho que não tem mais esse. Deixa eu ver. Porque, não, é um teste que eu preciso mostrar para vocês. Não, pois é, eu quero ver o teste padronizado que você comprou, que você ficou de me mostrar. É esse aqui, mostrou. Ó. Você está vendo? São 12 essências. E você tem todo um negocinho, né? Para você sentir, porque não é só para Alzheimer, não, para várias coisas, né? As doenças neurodegenerativas, várias delas, né? Porque o dado que a gente tem é que assim, a perda do olfato, esse dado, vamos chamar na doença de Parkinson. Esse é um biomarcador. Esse é um biomarcador da doença de Parkinson. Só 20% dos pacientes que chegam para você queixando de perda do olfato. Mas cerca de 70% tem alteração no teste do olfato, essa coisa um pouco mais minuciosa. Isso é importante para nós, Rodrigo, porque no dia a dia eu fico com dúvida, né? Se é doença de Parkinson, se é medicamentoso. Tem as separações, né, de identificação, discriminação, o threshold, né, que é o limite que você sente ou não, está mais concentrado, menos concentrado. Esse aqui não é tão sofisticado assim, não, porque né, seria muito caro. Mas assim, para a gente ir além e entrar na nossa cabeça esse trem, né? É igualzinho, olha, eu tenho ódio no serviço não ter o dinamômetro em todo o consultório, né, Rodrigo? Então, eu quero usar isso na prática clínica, e hoje a gente só vê a dinamometria em estudo de sarcopenia, né? E só para as pessoas lembrarem, né, só porque o bulbo olfatório está ali do lado do hipocampo e do hipotálamo, né? Então, assim... Exatamente. Né? Você imaginar que a doença de Alzheimer está começando no hipocampo, do lado, um pouquinho acima, está o olfatório. Então, tem uma relação. Então, a intenção nossa é pegar essas coisas que a gente vê na literatura e colocar lá no consultório quando a Tereza está atendendo. Tereza, como é que foi o teste de olfato do paciente? Tereza, quanto que foi a força muscular? Foi 15. É isso, para eu poder raciocinar com essa pessoa, vi que fica teórico. Ou seja, não serve para nada, né? Então, essa é a ideia, né? E foi muito legal. Você está achando aquele paciente que teve uma queixa subjetiva de memória, por exemplo, e falar assim, ele está com várias outras coisas que está falando que inexoravelmente ele vai evoluir nesse risco, né? Então, o risco da evolução é alto bastante para justificar o investimento da intervenção com seus riscos, né? Então, essa é a ideia. Eu não sei se o pessoal... Eu nunca vi isso, essa coisa. Não sei se o Rodrigo já viu. Para o Alzheimer, tem isso, ó.
Eu tenho para o risco cardiovascular o ASCVD, né? O risco de Frank, né? Para calcular em 10 anos qual que é o risco dele ter a morbimortalidade por evento cerebrovascular e doença e infarto agudo do miocárdio. Eu tenho o FRAX, que vai me dar o risco desse indivíduo evoluir. E agora, Rodrigo, tem uma equação também muito interessante que está nesse minicurso que eu não consigo terminar esse trem, de doença renal crônica em fase, quer dizer, aqui seria para o estágio dialítico, né, da doença renal crônica, né? Então, eu nunca vi ninguém falando isso, assim, que especificamente criar um score, um sistema de score, um algoritmo, né, para poder a gente predizer, aí sim pode ser legal. Não, nesse indivíduo eu vou ter que fazer tudo. Eu vou ter que fazer tudo que tem, porque o risco é acima de tantos por cento, né? Hoje está tudo muito frouxo, né? Muito pouco definido, né?